Olá, estudantes do quarto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. É muito bom estar novamente aqui com vocês para trabalharmos mais uma sequência de atividades. Lembram de mim? Meu nome é professora Márcia e eu preciso sempre dar aqueles recados bem importantes antes da gente iniciar as atividades. Fique em casa, mantendo o isolamento, mas se precisar muito sair, saia de máscara. Eu estava com a minha até agora, tirei para falar com vocês. E lave constantemente as suas mãos. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha, de uma folha, pode ser uma folha sulfite, uma folha de caderno, a tesoura e a cola. Eu vou dar um tempinho para você organizar esses materiais. Materiais organizados, então abra seu caderno. Vamos anotar a data de hoje, aula de língua portuguesa. E eu quero retomar ali com vocês aquele nosso combinado. Apareceu o caderno e o lápis no cantinho da tela, é o momento do registro. Então eu vou esperar você registrar a data aí. Imagina então que você deve estar se perguntando qual será o tema dessas nossas aulas. O que será que a gente vai conversar nessa sequência de atividades? Bem, estudar língua portuguesa é gostoso por causa que a gente pode ir estudando a língua e ir falando de outras coisas. Isso é possível porque a língua portuguesa está presente em tudo. Afinal de contas, ela é a língua que a gente fala, que a gente usa para se comunicar. Então, sobre a temática da nossa aula, eu trouxe para vocês uma imagem. Ela está coberta e eu vou mostrar para vocês aos pedacinhos. Então eu vou tirar os pedacinhos, você vai analisando essa imagem, tentando descobrir do que se trata. Preste atenção que no canto da tela vai aparecer um dado que vai indicar qual é a parte da imagem que eu vou descobrir. Olha lá. A parte 4. O que a gente está vendo ali, né? Tem algumas flores. Tem algumas coisas ali, não sei se parecem garras, raízes. O que será que é isso? Outro dado. Então, vou tirar a parte 1. E agora? Temos mais vegetação. Será que é uma montanha? Uma pedra? O que vocês acham que é? Mais um dadinho. Parte número 3. E agora? Já descobrimos quase toda a imagem e não dá para entender bem o que é. O que vocês acham? Será que é um animal? Vamos ver a última parte, então? É um animal. Você sabe que animal é esse? Ali ele está representado numa gravura em metal, que é uma técnica onde os pintores pintam em cima de uma chapa de metal. Esse animal é o tamanduá. Olha o tamanduá de verdade. Então, o tamanduá é um animal, né, que a gente não consegue ver com facilidade. Para a gente, né, ver um tamanduá tem que ir até um zoológico. É um animal que tem bastante pelo no corpo, assim, né, um pouco maior que um cachorro desses grandes, assim. Tem um rabo bem peludo e um focinho bem comprido, que é bem importante na alimentação dele. Eu resolvi trazer um mascote para nossas aulas. Olha aqui o meu tamanduá.
Ele vai ficar aqui, vai ajudar a gente nas atividades, vai colaborar com as questões. E ele já veio trazendo uma coisinha pra gente, que é um livro. O que será que tem nesse livro? Será que fala de tamanduás? Será que tem uma história sobre tamanduás aqui? Bem, quando a gente vai escolher um livro, que a gente está lá na biblioteca, lá numa livraria, a gente escolhe o livro analisando a capa. Então vamos analisar a capa desse livro? Olha lá. Primeira coisa que chama a nossa atenção na capa de um livro são as imagens. Tem bastante imagens ali, né? Tem galo, tem gato, tem flores, tem uma paisagem. Essas imagens parecem pinturas, né? Será que vai ter uma história sobre cada imagem dessa? Ou é uma história com todos esses elementos? Vamos ver o que mais que a capa nos diz. Fantasia do olhar é o título do livro. O que te faz pensar? Fantasia do olhar. O que é fantasia? Fantasia é uma coisa que não é real. Quando a gente fala assim, tal pessoa fica fantasiando coisas, ou vive no mundo da fantasia, a gente quer dizer que ela fica imaginando coisas. Será que esse livro vai fazer a gente imaginar coisas? A leitura tem esse poder, né? De levar a gente para outros lugares, de despertar nossa imaginação. Mas fantasia do olhar. Será que vamos ter que olhar alguma coisa para fantasiar? O que será que a gente vai ter que olhar? Vamos analisar mais um pouquinho dessa capa. Ali em destaque, a gente tem o autor, né? Nem precisa estar escrito que é o autor. Sempre o nome em destaque na capa de um livro é o nome do autor. Vamos ver o que mais que temos nessa capa. Mini contos inspirados nas obras de Aldemir Martins. Mini contos. Então quer dizer que tem várias histórias nesse livro. Inspirado nas obras de Aldemir Martins. Então agora a gente já tem uma pista aí. Mini contos, então são várias histórias. Inspirado nas obras de Aldemir Martins. Que obras será que são essas? Será que são as imagens? Se forem as imagens, ele é o ilustrador. Aí temos mais uma informação, que é a palavra moderna. Essa palavra se refere à editora, que é a empresa que lança, que publica, que vende os livros. Bem, analisamos a capa, mas não conseguimos saber muito bem ainda sobre o que é o assunto desse livro. Mas os livros têm uma outra capa, a capa de trás. Essa capa aqui se chama quarta capa ou contracapa. E nela sempre tem um texto. Esse texto é chamado de sinopse. Nesse texto aparece um resuminho do que se trata o livro, da história que tem no livro, do assunto que ele traz. Vamos dar uma olhadinha nesse resuminho para a gente ver se a gente consegue identificar qual é o tema desse livro? Olha lá, eu vou aumentar 2 trechos aqui para vocês. Os contos de Elia José, em Fantasia do Olhar, tentam se aproximar dos quadros de Aldemir Martins, propondo ao leitor um jogo e diálogo entre texto e imagem. Então o autor Elia José criou contos, textos, histórias inspirados nos quadros de Aldemir Martins, tentando aproximar ali o texto da imagem que ele via no quadro. Vamos ver o que mais podemos identificar aqui. Um outro trecho. O elemento em destaque no quadro pode nem ser o dado principal do mini-conto, mas aparece nele para iluminá-lo, colori-lo e enriquecê-lo. O escritor cria cenas, personagens e lugares que permitem ao leitor visualizar também a narrativa do que a imagem mostra. Então, esses quadros podem nem ser ali o tema principal da história, mas eles nos ajudam a criar aquela imagem que a gente cria quando a gente está fazendo uma leitura, né? A gente imagina o lugar, a cena, e esse quadro nos ajuda nisso. Então, já sabemos que nesse livro tem várias histórias que foram inspiradas nos quadros de Aldemir Martins. Então, exploramos a capa, a gente abre o livro, ele tem mais algumas folhas, né? E daí tem algumas informações sobre o livro e a gente chega no sumário. O sumário de um livro é o índice. É ali que a gente vai encontrar a página que está o assunto que a gente quer ou o texto que a gente quer. O sumário desse livro aqui é bem interessante. Ele tem imagens. Tem um pedacinho das imagens dos quadros que inspiraram Elia José.
Então eu quero desafiar você a descobrir qual é a história que nós vamos ler. Então procure ali nas imagens, nos títulos dos textos e tente descobrir qual é o texto que nós vamos ler. E aí, conseguiu identificar? Olha lá, é o texto número 8. Olha só a imagem. Tem um pedacinho daquela imagem que eu mostrei para vocês no começo da aula. E também pelo nome, né? O tamanduá e as formigas. Então, esse texto está na página 47. Eu vou mostrar para vocês como é que ele aparece no livro. Olha só. Tem a imagem que eu coloquei no começo da aula e o texto que eu vou ler agora para vocês. Eu vou colocar o texto na tela e vocês vão acompanhando aí a minha leitura. O tamanduá e as formigas. Naquela tarde de sol e calor, o tamanduá estava faminto e preguiçoso. O tempo estava muito seco e ele mal podia respirar com aquelas narinas apertadas. Dormia e sonhava com 1000 cumpizeiros, com cupins gordinhos e saborosos. Mas a preguiça era tanta que demorou a reagir. E só conseguiu porque a fome apertou muito. Um bando de passarinhos passou aos gritos e cantos e acordou o tamanduá. Ele reclamou um pouco, mas chacoalhou o corpo e foi à luta. Mas o bando de passarinhos tinha ouvido dizer que o tamanduá gostava também de caçar insetos e formigas. Não deu outra. Todos voaram juntos e eram mais ligeiros do que o tamanduá. Barulhentos e disfarçando a vontade de comê-las, deram a notícia às formigas. Amigas formigas, tratem de se esconder depressa. Um tamanduá daqueles grandes vem vindo aí, doidinho para almoçar vocês. As formigas, que já sabiam da lenda sobre elas e os tamanduás, nem deram bola. Por certo, aquele papo tinha sido outra invenção de desocupados, como aquele que falou que elas maltratavam as cigarras. Gente maldosa e fofoqueira, esses contadores de história. Algumas formiguinhas mais ingênuas ou mais inteligentes, sei lá, correram logo para o formigueiro. Ficariam no lugar mais fundo e nenhum focinho de tamanduá as alcançaria. A maioria continuou devorando todo o verde que viam. O tamanduá chegou com cara de poucos amigos, com a cara mais faminta do mundo, com os olhos mais pidões. As formigas tremeram, mas aguentaram firmes. Uma delas, maior e com vontade de picar o tamanduá, disse-lhe: "Não vem que não tem. O que o senhor deseja?" "Sou da paz, amiga formiga. É pura intriga dizerem que nós, os tamanduás, gostamos de comer formigas. Por acaso as formigas não viram cupizeiro por aí? Cupim sim é prato fino", disse com a linguinha faminta para fora. Mais que depressa as formigas deram informações. O tamanduá saiu forte, pisando duro, sem sono e muito animado. Elas riram, suspiraram e continuaram cortando o verde. Daquele dia em diante, se desfez parcialmente a lenda que o tamanduá come formigas. Como os contadores de histórias têm muita força entre a criançada, a lenda continua sendo contada e tem várias versões, cada uma melhor que a outra.
Em todas elas, o tamanduá continua sendo o maior inimigo das formigas. Enquanto isso, eles se fartam de comer cupins. Melhor seriam se comessem também formigas, para o verde não ser tão sacrificado. Gostaram da história do tamanduá? Bem, essa vai ser a história que a gente vai estudar e analisar durante as nossas aulas. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o autor. Quem foi Elias José? Quem foi? Porque infelizmente ele não está mais com a gente. Vamos conhecer um pouquinho dele? Foi esse senhor aqui, né? No meio das letras, no meio das palavras, que é o que os autores de livro gostam. O escritor Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, Minas Gerais. Morreu em 2 de agosto de 2008, aos 71 anos. Formado em letras e pedagogia, foi contista, poeta, romancista e professor. Devido à sugestão da esposa, passou a escrever também para crianças. Olha que legal, a esposa dele sugeriu que ele escrevesse para crianças. E nós ganhamos um excelente autor de histórias infantis. Foram mais de 100 títulos publicados entre poesias e prosas. Então aqui alguns exemplos de algumas obras dele. Com certeza, quando você puder retornar à biblioteca da sua escola, você pode encontrar algum livro de Elias José lá. E vale a pena, porque ele tem centenas de histórias, uma mais legal que a outra. E o Aldemir Martins? Afinal de contas, foi ele que inspirou Elias José, né, com essa imagem, para que o Elias José escrevesse os contos que estão nesse livro. Quem foi o Aldemir Martins? Então, o Aldemir Martins foi um artista plástico brasileiro, ilustrador, pintor e escultor autodidata, de grande renome e fama no país e exterior. Então, de grande renome, o nome dele é muito conhecido, tanto aqui no Brasil como no exterior. E ele foi um artista autodidata, isso quer dizer que ele não frequentou nenhuma escola para aprender a pintar, a esculpir. Ele aprendeu sozinho. Nasceu na região do Vale do Cariri, no Ceará. Morreu em 2006, aos 83 anos. Seu talento já era perceptível desde criança. Olha só, se você também é uma criança que gosta de desenhar, quem sabe não está aí a sua profissão no futuro. Foi isso que aconteceu com o Aldemir. O artista sempre revelou uma produção artística intensa e em superfícies diversas. Desde pequenas madeiras para caixas de charutos, papéis de carta, cartões, telas de linho e até formas de pizza. Então tudo servia de suporte para ele desenhar. Quanto mais ele desenhava, mais ele gostava. As obras dos quadros são bem coloridos, né? Possuem os traços assim simples e ele gostava muito de pintar coisas referentes à natureza. Então ele pintava animais, flores, né? Gostava muito de pintar gatos, tem muitos quadros de Aldemir Martins sobre gatos, ok? Quando eu conversava aqui com vocês, olha só o que o meu tamanduá fez. Ele veio aqui com uma plaquinha que tem um sinal de pontuação. Lembram desse sinal de pontuação? É o ponto de interrogação. E ele indica o quê? Uma pergunta. Então eu acho que ele está querendo saber alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês o que tem colado nele aqui. São palavras que eu acho que ele está querendo saber o que são. Ó. Tem a palavra pidões. Temos a palavra sacrificado. Temos aqui uma bem grande, que é a palavra desocupados. Estão lembrando dessas palavras? Da onde que ele tirou essas palavras? Temos mais uma aqui. Palavra chacoalhou. Tem mais? Tem uma aqui no focinho. Palavra intriga. E tem mais uma aqui, que é a palavra faminta. Essas palavras estavam aonde? No texto. Então, vocês vão me ajudar a explicar aqui para o nosso mascote qual é o significado dessas palavras.
Para isso, a gente vai ter que construir umas papeletas, né? Uns pedacinhos de papéis aqui, como esse aqui. Então, pegue lá aquela folha que eu pedi para você no início da aula, né? Uma folha de sulfite ou folha de caderno. E vamos dobrar. Uma dobradura bem fácil. Dobra lá ao meio, né? Você já sabe que a gente tem que juntar as pontinhas com as pontinhas para ficar retinho. Passa bem a mão para marcar. Dobra ao meio novamente, no mesmo sentido. Ficou assim. E mais uma vez ao meio. Você vai dobrar 3 vezes ao meio. Aí você fica com a sua folha assim. Aí você vai dobrar ao meio agora no sentido contrário. Ficou assim. Aperta bem para marcar, porque a gente precisa das marcas. Você vai abrir a folha e vai ter várias divisões nela. Então, o que você vai fazer? Você vai recortar essas divisões, vai separar 6 pedacinhos de papel e vai escrever neles as palavras que estavam grudadas no nosso mascote. Ok? Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Então, você anotou lá direitinho as palavras nos papéis. Então, agora você vai pegar mais 6 pedacinhos de papel e vai anotar as definições. Então, lá, disponível, livre, prejudicado, que tem muita fome, que pede de forma insistente, conversa mentirosa e agitou. Vai escrever isso nos outros pedaços de papel. Se você souber qual é a definição de alguma palavra, você pode até juntar os 2 pedacinhos de papel, mas não colhe. Tá? Espere que a gente vai fazer junto a atividade. Então, vou dar um tempinho para você fazer essa anotação aí.
Fez aí o registro, sobrou alguns pedacinhos de papel, mas não tem problema. Você guarda esses papeizinhos aí para uma outra atividade. Então, como que a gente vai fazer para identificar o sentido da palavra, o significado da palavra? A gente vai fazer isso pelo próprio texto, ou seja, pelo texto que está em volta da palavra, a gente vai encontrar a definição. Então, vamos lá, o primeiro trechinho. Ele reclamou um pouco, mas chacoalhou o corpo e foi à luta. Então, a palavra que a gente vai achar a definição é chacoalhou. Chacoalhou o corpo. Então, será que pode ser agitou o corpo? Será que ele foi prejudicado o corpo? Disponível, livre? Nada a ver. Que pede de forma insistente o corpo? Que tem muita fome o corpo? Conversa mentirosa o corpo? Não, né? É o primeiro aqui, mas agitou o corpo. Então, o significado de chacoalhou é o mesmo que agitou. Então, é aquela balançada que o animal dá assim quando ele acorda, né? Que ele chacoalha a cabeça até o rabo. Foi isso que o tamanduá fez. Vamos a outro trecho? Por certo, aquele papo tinha sido outra invenção de desocupados, como aquele que falou que elas maltratavam as cigarras. A palavra ali, desocupados. O que será que é um desocupado? Será que é um prejudicado? Papo de invenção de prejudicados? Uma pessoa que está disponível, livre? Uma pessoa que pede de forma insistente a um desocupado? Uma pessoa que tem muita fome? Ou uma conversa mentirosa?
Desocupados. Invenção de desocupados. Desocupado é uma pessoa que está disponível, livre, né? A gente fala desocupado também do lugar, né? Tem um lugar desocupado, quer dizer que o local está livre, disponível. Então, você vai juntando lá as papeletas, mas espera um pouquinho para colar que eu vou dar um tempinho para você. Mais um trecho do texto. O tamanduá chegou com a cara de poucos amigos, com a cara mais faminta do mundo, com os olhos mais pidões. Aqui temos duas palavras para a gente analisar. Faminta e pidões. Então, ele estava com a cara mais faminta do mundo. Então, com a cara mais prejudicada do mundo? Com a cara que pede de forma insistente? Com a cara de que tem muita fome? Ou com uma cara de conversa mentirosa? Cara mais faminta. Com uma cara de que tem muita fome. Então, ele estava com muita fome. Ele chegou já mostrando isso na cara dele, que ele estava com bastante fome. A próxima palavra é pidões. Então, o tamanduá chegou com os olhos mais pidões. Como que estava esse olhar do tamanduá? Estava que pede de forma insistente? Estava com um olhar de prejudicado? Ou com um olhar de conversa mentirosa? Então, ele estava com um olhar de quem pede de forma insistente, né? Ele queria tanto, né, a informação de onde estavam os cupins, que ele chegou já pedindo com o próprio olhar. Então, agora nós temos aqui intriga e sacrificado. Vamos ver quais são as frases em que essas palavras aparecem. É pura intriga dizerem que nós, os tamanduás, gostamos de comer formigas. Então, é pura intriga. Será que é pura conversa mentirosa ou pura prejudicado? Pura conversa mentirosa. Então, é uma conversa mentirosa dizer que os tamanduás comem formigas. E a última, que é o sacrificado, está nessa frase aqui. Melhor seria se comessem também formigas para o verde não ser tão sacrificado. Então, seria melhor que os tamanduás comessem também formigas para o verde não ser tão prejudicado, né? Tão estragado. Ok? Então, agora eu vou dar um tempinho, você cola, vou colocar aqui na tela como ficou. Cola bem certinho lá no seu caderno.
Bem, colaram as palavras aí, então deixei o caderno abertinho, né, para secar, para não grudar uma página na outra. E vamos continuar pensando sobre o nosso texto. Agora eu quero analisar com vocês esses dois trechos aqui. As formigas, que já sabiam da lenda sobre ela e os tamanduás, nem deram bola. Daquele dia em diante se desfez parcialmente a lenda que o tamanduá come formigas. Como os contadores de histórias têm muita força entre a criançada, a lenda continua sendo contada e tem várias versões, cada uma melhor que a outra. Tem uma palavra que aparece aí nesses trechos, que é uma palavra que eu usei bastante com vocês na outra sequência de atividades que eu estive fazendo com vocês. Que palavra é essa? Consegue lembrar? É a palavra lenda. Olha lá, ela aparece 3 vezes nesses dois trechos. Mas será que essa palavra lenda é aquela mesma lenda que a gente estudou na sequência anterior? Será que é disso que o autor está falando? Que as formigas conheciam a lenda sobre elas e o tamanduá, né? Que a lenda continua sendo contada. Será que é aquela mesma lenda? O que é uma lenda? Qual que é o objetivo de uma lenda? É explicar um fenômeno da natureza. É isso que está acontecendo aí nesse texto? Vocês lembram também que na última sequência que eu trabalhei com vocês, eu disse para vocês que uma palavra tem várias definições, pode ter vários significados. Então vamos ver o que significa a palavra lenda no dicionário. Olha lá. Lenda, história de teor maravilhoso, fantástico ou mirabolante, cujos personagens são seres sobrenaturais, geralmente contam ou têm como tema tradições populares, folclóricos. Lenda do Saci. História sobre alguém famoso, tendo em conta algo da sua vida ou personalidade, normalmente inventada pela imaginação popular ou pela imprensa. Reza a lenda que Elvis Presley não morreu. Qualquer história desprovida de verdade, mentira, engodo. Então nós temos aí 3 definições para a palavra lenda. Então a primeira se refere àquelas lendas que a gente estudou, né? Que são histórias com seres fantásticos da tradição popular. A segunda definição se refere a alguém famoso, né, que se torna uma lenda. E a última definição fala o quê? Que é qualquer história desprovida de verdade, uma mentira, um engodo. Então a palavra lenda ali nesse trecho do texto está sendo usada com esse sentido, com o sentido de uma história que não é verdade. Então quando o autor fala lá que elas já sabiam, que as formigas já sabiam da lenda sobre elas e o tamanduás, e nem deram bola, porque as formigas já sabiam que era uma lenda dizer que o tamanduá comia formigas. Então elas não deram bola. E depois o autor fala assim, que desde aquele dia a lenda se desfez. Então essa história de que o tamanduá comia formiga era uma mentira, se desfez essa história, porque ali na história o tamanduá não comeu nenhuma formiga. E como as lendas têm muita força entre a criançada, e a gente sabe que as lendas têm força, são contadas de geração para geração, continua se contando a história de que o tamanduá come formigas, mas que na verdade isso não é verdadeiro. Mas será? Você já ouviu falar sobre tamanduás? Será que ele come ou não come formigas? O que vocês acham? Ninguém melhor porque vai responder isso pra gente do que o nosso mascote. Mas, como ele não fala, ele trouxe um recadinho aqui pra gente. Vou mostrar pra vocês. Será que ele come ou não come formigas? Olha só. Ele trouxe pra mim uma pesquisa que ele fez. Uma pesquisa que ele fez na internet. Eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver. Então ele foi lá na internet e pesquisou se os tamanduás comem ou não formigas. Procurou lá um site, né, de confiança, né, que a gente pode usar a internet para pesquisar, mas tem que pesquisar em bons sites. Então ele foi num site que fala sobre animais, o WWF, que é uma associação que fala sobre os animais. Temos ali algumas informações, né, sobre o tamanduá. Temos a imagem e olhem o título do texto. Tamanduá bandeira. Um gigante comedor de formiga. Esse título já responde a nossa pergunta, né? Tamanduá bandeira é uma das espécies de tamanduá, mas os tamanduás todos comem a mesma coisa. Então ele é um gigante comedor de formiga.
Vamos ver o que mais esse texto diz pra gente? Para comer até 30.000 formigas e cupins por dia, esse mamífero precisa de habitats variados para sobreviver. Saiba mais sobre essa espécie que já foi encontrada em todos os estados brasileiros e hoje está ameaçada de extinção. Ele mede cerca de 2,20 metros, pesa até 45 quilos, tem uma cauda grande e com pelos grossos e compridos, e um focinho longo. O tamanduá-bandeira usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros e cupinzeiros ao longo do dia para capturar, com sua língua extensível, até 30.000 formigas e cupins. Essa espécie é facilmente reconhecida por sua pelagem características, que tem uma faixa diagonal preta com bordas brancas, que se estende do peito até a metade do dorso. As patas dianteiras, que têm 3 garras longas, são mais claras do que as traseiras, que têm 5 garras mais curtas. Como se alimenta de formigas e cupins, não possui dentes. Seu olfato é aguçado, já que é a principal ferramenta para localizar suas presas. Quando encontra um formigueiro, o tamanduá-bandeira fica apenas alguns minutos no local e logo se dirige a outra fonte de comida. Então, o tamanduá come sim formigas e come muito, olha lá. Come até 30.000 formigas e cupins por dia. O tamanduá, escava os formigueiros para conseguir tirar essas formigas de lá. E como ele se alimenta de cupins e formigas, ele não tem dentes. Interessante, né? Então ele come formigas sim. Quero analisar com vocês mais um trechinho. Por acaso, as formigas não viram um cupinzeiro por aí? Cupim sim é prato fino. Disse com a linguinha faminta para fora. Linguinha é uma língua pequena. Mas olhem lá a língua do tamanduá. A língua do tamanduá tem cerca de meio metro de comprimento. Então, é uma língua grande. Então, por que será que o autor escreveu ali linguinha? Tá pensando então nessa informação, que a língua do tamanduá é bem grande, bem comprida. O autor usou a palavra linguinha de forma irônica, isto é, com sentido contrário ao que ela quer dizer, ou verdadeira, usando a palavra no sentido real. Ele usou a palavra com sentido real? Não, né? Ele usou a palavra de forma irônica. Usou ela com um sentido diferente do que ela realmente tem. Então, ele usou da ironia. A ironia funciona mais ou menos assim. Por exemplo, sua mãe pega você lá fazendo uma bagunça lá no seu quarto. Ela chega lá e fala assim pra você: bonito, hein? Ela gostou do que ela viu? Não, mas ela usou a palavra bonito com uma forma irônica para dizer o contrário do que realmente ela estava pensando. Então ali, quando o autor coloca linguinha, na verdade ele estava falando a linguinha do tamanduá, querendo dizer que a língua é realmente muito grande. Quero mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Por acaso, as formigas não viram um cupinzeiro por aí? Cupim sim é prato fino. Disse com a linguinha faminta para fora. Eu quero mostrar para vocês o cupinzeiro. Olha lá o cupinzeiro. É um monte de terra, né? Como se fosse um formigueiro bem grandão. Só que não é fofinho como formigueiro. Então o cupim se alimenta de madeira e ele vai deixando ali, né? Vestígios de madeira misturado com a saliva, com a terra, e forma uma montanha de terra grande, muito grande às vezes, que é bem dura, que o tamanduá tem que escavar. E é dali que ele tira o cupim, que é esse inseto aqui, que come madeira. Tá certo? Então nossa aula por hoje é isso. Eu espero vocês na próxima aula. Fique bem e continue se cuidando. Tchau!